Salve, nação rubro-negra! Mais um dia de contratações, de idas e vindas para o nosso Mengão. Espero que a saída não prejudique o nosso Flamengo e as contratações venham surtir efeito nesse ano de 2025 e que possamos ter muito êxito. Acompanhe aí os treinamentos e vamos que vamos. Vamos ser campeão, Mengão. Valeu! E um jogador que não terá mais muito potencial de revenda. Então, ainda ficar com 50% dos direitos econômicos desse jogador é algo que internamente não teria agradado a diretoria do Flamengo. Fica também numa situação difícil para ter títulos nessa temporada. Então, o Flamengo antecipou e agora ele precisa buscar as receitas. O Fabrício Bruno já tinha tido uma proposta e acabou não aceitando. Recebeu duas propostas do exterior para o Fabrício Bruno no ano passado. Para ele não era, para o Fabrício Bruno não era vantajoso. Não sei exatamente se a proposta do Cruzeiro para o Fabrício Bruno seria vantajosa, mas para o Flamengo agora a proposta não é. Acho que pode-se chegar num acerto nesse interesse aí do Cruzeiro no Fabrício Bruno, porque para o Flamengo é interessante, para o Cruzeiro muito importante. Mas é importante também manter o zagueiro, né, Plácido? Até porque Davi Luiz não continua no time. Exatamente. Nesse quesito, o Flamengo não está tão bem servido ali no elenco para 2025. Davi Luiz já saiu, veterano de 37 anos. E no elenco do Felipe Luiz, hoje a gente tem ali o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno como os jogadores mais experientes. Então, se o jogador fosse para o Cruzeiro, o técnico teria dificuldades ali, teria provavelmente que ir ao mercado. O Lofredo falou talvez de enxugar um pouco o elenco, mas na zaga especificamente é um setor que o Flamengo não tem tantas opções assim. Poderia recorrer, claro, a um garoto da base. Tem o Cleiton, né? Seria o outro zagueiro dos quatro no momento do elenco, né? Mas precisaria puxar um da base ou então ir ao mercado contratar um outro jogador para a posição. E o Fabrício Bruno... Essa questão... Desculpa, Zé, só colocando essa questão financeira que, como vocês falaram, né? Tiveram duas propostas no ano passado pelo Fabrício Bruno, logo depois da convocação dele para a seleção brasileira, que ele se valorizou muito no primeiro semestre e as propostas eram quase 10 milhões de euros a mais do que a do Cruzeiro. Então, teria uma desvalorização financeira pensando nesse intervalo de menos de um ano, né? Só para trazer então aqui a proposta, né? O Flamengo chegou a aceitar uma proposta do West Ham, da Inglaterra, né? De 15 milhões de euros, ou seja, 83,6 milhões de reais na cotação da época, por 100% dos direitos econômicos do jogador. Mas ele não quis ir porque considerou baixa a oferta salarial na época. E teve uma outra proposta, essa recusada, veio do Rennes da França, 14 milhões de euros, 85,7 milhões na cotação da época por 90%, mas essa o Flamengo recusou. Veja que é possível hoje um jogador receber uma proposta do futebol inglês, olhar o salário e falar, não vou não. Em libras. Não vou não. Em euros, salário né? semanal a negociação em libra, do futebol. Salário semanal em libra, olhar e falar assim, não. Aqui... Isso demonstra a força que o futebol brasileiro vem injetando em investimentos, enfim. Uma coisa é você mudar de cidade, de país, seu estilo de vida, levar sua família por um valor que vai resolver sua vida por muito tempo. Outra coisa é um valor que não faz tanta diferença assim. Sua vida é estabilizada, você joga no Flamengo, mora no Rio de Janeiro, mora bem no Rio de Janeiro, né? Porque existem diversos meios de se viver numa cidade como o Rio de Janeiro. Geralmente, assim, tem muitas maneiras boas de viver para quem tem dinheiro. Óbvio que não é uma cidade muito tranquila em relação à violência, mas a pessoa consegue viver muito bem. E vai para Londres, onde tem que se adaptar, idioma. Então, também não sei se o Wesley vai se interessar tanto, hein? Esse outro assédio, né, que o Flamengo sofreu aí. Foi o Aston Villa oferecendo essa bolada, 95 milhões pelo lateral direito Wesley, mas o Flamengo recusou essa primeira investida, Plácido. Só acrescentando em relação ao Fabrício Bruno, que vocês colocaram que no ano passado ele não quis ir para a Inglaterra, pensando até nessa questão de adaptação, isso poderia influenciar numa possível ida para o Cruzeiro, já que ele é mineiro, é de Contagem, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, e é revelado no Cruzeiro. Então, para ele, a adaptação ao novo time não seria um problema. E seria uma forma de ter mais espaço também, né? Porque ele vem perdendo espaço nesse time do Flamengo, especialmente desde a chegada de Felipe Luiz. O Léo Ortiz, né? Ele foi convocado para a seleção, ele foi bem na seleção. Sim. Ele foi bem na seleção.
Mas mesmo assim ele virou reserva. Sim, o Felipe Luiz tem preferido utilizar o Léo Ortiz, né? E Quer complementar, Plácido? Convocado pelo Dorival Júnior no primeiro jogo pós-Fernando Diniz na seleção brasileira. E hoje o Fernando Diniz é o técnico do Cruzeiro. Né? E o Wesley, o Flamengo também tem muito interesse em negociar. Gera o mesmo problema que a gente viu da zaga. Se você for pensar, ficaria o Varela como lateral direito só. Mas espera receber mais por Wesley, né? Sim, até pela temporada que fez eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. O Flamengo quer fazer as duas negociações, só que ele quer mais dinheiro. O Flamengo, como antecipou a janela, gastou muito e teve uma mudança no dólar também, né? O dólar aumentou demais. Sim. Então, o dinheiro que o Flamengo precisou pagar também aumentou. O Flamengo tem uma questão também que está colocando um dinheiro para iniciar um processo de construção de um estádio. Então, é mais uma dívida que vai ser gerada. Então, essa janela não vai ser uma janela que a gente vai ver o Flamengo atuar como a gente viu... Robusta, né? Nos últimos 5, 6 anos. Não que o Flamengo não continue, e no meu entender continua, sendo candidato aos títulos nessa próxima temporada, mesmo não se reforçando e perdendo 3 jogadores, como já falamos também no Gabigol. Sim. Né? Então, 3 jogadores relevantes dentro do elenco. E essa é a prioridade de José Botto, ele já falou sobre isso, né? O novo diretor de futebol do Flamengo, encontrar um centroavante para substituir o Gabigol. Tinha ali ainda o Lassina Traoré como uma opção, né? Jogador do Shakhtar, de Burkina Faso. Mas esse jogador africano, ele sofre com problemas de lesões e a condição física afastou um pouco, esfriou um pouco essa negociação. E a contratação do Botto não empolgou muito a torcida do Flamengo, porque eu nunca vi torcedor ir no estádio gritar, queremos diretor. Mas às vezes é o cara que resolve a situação ali. Depois pode até ver que... talvez naquela época do Fora Valdemar, né? Início dos anos 2000. Mas você considera que para o Flamengo, a temporada de 25, então, né, tendo em vista aí a janela de transferência, começa pior do que começou a temporada de 24? Começa pior no ponto de vista de janela, né? Mas se você pensar sobre a antecipação da janela, Alcaraz, Michael, Plata, você vai ter... Vamos pensar que o Flamengo tivesse contratado esses jogadores nesta janela, tá? Tivesse conseguido ter a campanha que teve durante o ano, que uma campanha que para o torcedor do Flamengo é decepcionante, mas que se você for fazer uma análise, 3º lugar no Brasileiro, quartas de final da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, qualquer clube no Brasil avaliaria como uma boa campanha. Sim, claro. Uma boa temporada. No Flamengo, não. No Flamengo, essa é uma temporada tida como uma temporada decepcionante. Mas ok. Embora seja um protagonista do futebol brasileiro. Vamos entender que a exigência do Flamengo... É lá em cima, né? Tá aqui. Nos últimos anos, principalmente. Sempre foi, mas nos últimos anos ficou numa situação que... Por tudo que fez, tudo que investiu, tudo que conquistou. O Flamengo tem que ser campeão, às vezes, antes do campeonato começar, né? Então, por exigência do torcedor. Mas, enfim, se não tivesse feito esse investimento e tivesse conquistado a Copa do Brasil e terminado nessa posição, e estivesse fazendo esse investimento nesses jogadores agora, o torcedor estaria... ok, chegaram alguns jogadores importantes. Mas vai dar uma impressão de que o time não se reforçou quando os reforços chegaram antes.